Para engazetar. Opa, boa tarde, pessoal. Entrando rigorosamente às 17 horas aí para a gente começar o webinar para apresentar o balanço financeiro. Vamos aguardar só alguns minutos para ver se entra mais gente. Mas seria interessante aí quem já tiver dúvida, quem já fez cadastro no sistema, já deixar as perguntas aí para a gente ir respondendo durante o webinar, tá bom? Esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo. A gente está super feliz. Eu sou da UpTech, vou apresentar o Sou Wender, trabalho aqui na UpTech. E o Gazeta, ele é o fundador aí do sistema, nosso parceiro. Edson Gazeta, boa tarde, pessoal. Nosso primeiro webinar aí do sistema. Eu estou aqui representando o balanço financeiro, né, junto com o Wender da UpTech. Nós vamos falar um pouco sobre a aplicação, sobre a solução e responder as dúvidas que vão surgindo aí, que vocês vão nos passando no decorrer desse nosso primeiro evento. Bacana. Então, deixa eu verificar aqui se o pessoal já está entrando, tá? Gazeta. Bom, ainda não tem ninguém online. Então, vou aproveitar esse tempo para avisar o pessoal que a gente já está ao vivo. Deixa só no seu computador. A gente tem que testar para ver como que alguém... Eu acho que é melhor a gente deixar por enquanto aqui. Só em um, né? Por enquanto eu ainda não estou compartilhando nada do sistema. Vamos aguardar um pouquinho, tá, gente? Vou diminuir o volume do microfone aqui para que a gente possa aguardar um pouco para iniciar a apresentação. Opa, estamos ao vivo de novo, Gazeta. Vamos lá, hein, pessoal. Então, a gente, agora oficialmente, a gente vai ficar aí durante 1 hora falando sobre o produto balanço financeiro. Provavelmente muita gente, pelo horário, se é sexta-feira, não vai conseguir participar, mas a gente vai gravar e publicar depois para que todos possam acessar esse conteúdo e colaborar com dúvidas, tá bom? Me apresentar de novo, eu sou o Wender, trabalho na UpTech. Provavelmente todo mundo que está participando hoje desse webinar foi convidado por nós, então a empresa dispensa apresentações. O Edson Gazeta é um profissional de mercado, nosso parceiro, e ele quem vai conduzir aí o webinar e tirar todas as dúvidas de como funciona a ferramenta. Bom, o objetivo do webinar, você quer falar alguma coisa aí como introdução, Gazeta? Vamos apresentar novamente também, né? Me chamo Edson Gazeta, sou representante do balanço financeiro, né? Nós estamos aqui com a parceria da UpTech. Nós vamos apresentar algumas funcionalidades, responder as dúvidas e manda dúvida, pessoal. Esse é o momento certo para esclarecer qualquer dúvida referente a todas as funções e características e pontos que a solução pode ajudar os empresários em geral. Legal. Então, para começar, eu acho que vale a pena a gente abrir o sistema, né? O que você acha, Gazeta? Ótimo, vamos na página inicial dele. Abrir o sistema. Legal. Deixa eu tirar o áudio da sua máquina. Entendeu? Ok. Legal, então vamos lá. O objetivo do balanço financeiro é auxiliar empreendedores, profissionais autônomos e todo mundo que está interessado em melhorar a saúde financeira de suas empresas através de um sistema online como esse, né? Então, exatamente. O
foco dele, do balanço financeiro, é na facilidade do uso, e ele provê indicadores para tomada de decisão. De uma maneira simples, rápida e direta, para você entrar com algumas informações que no caso são despesas e receitas, e extrair as informações para tomada de decisão. De uma maneira bem simples e objetiva, para não consumir muito do empresário, não consumir muito tempo nos dias de hoje, que já não é tão fácil despender tempo e sair do foco do negócio. O balanço financeiro está aí para auxiliar o micro, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, nesses pontos, que é trazer indicadores para tomada de decisão. Ele tem vários recursos, né? Nós vamos mostrar. Você quer ir? Sim, eu acho que para começar, né, vocês já estão vendo aí, tem alguns minutos a tela inicial, então a intenção do sistema é que tudo seja muito fácil, né? Então ele foi criado justamente para auxiliar empreendedores e todo mundo que é da área financeira a conseguir ter uma tomada de decisão com mais facilidade, né? Então, assim que a gente abre o sistema, ele já mostra os gráficos essenciais para tomadas de decisões, né? Exatamente. Nesse painel, como vocês podem ver, esse painel é o painel inicial do sistema. Aqui são nomes, Goodinvest, Bitcoin Bank, Mercado Menezes, são nomes de empresas fictícias. Para poder dar uma ideia de como que ele vai funcionar na hora que você cadastrar a sua conta e como que ele vai apresentar as informações nessa tela que é o painel inicial do sistema, tá ok? Tem alguns gráficos nessa tela, nesse painel inicial, que eles são mais assim, interessantes, mas eles não são todos os gráficos da aplicação. Tem vários outros gráficos que nós vamos mostrar no decorrer desse webinar, tá ok? Legal, então só para resumir, né? A tela inicial, ela tem logo de cara um gráfico de receitas. Gráfico das receitas. Você consegue ter um histórico das receitas geradas pela empresa durante o ano, né? Gráficos de despesas, né? Maiores fontes de receita. Então, com base em tudo que vocês vão ver aqui, depois que você alimentar o sistema, você em 1 minuto vai conseguir entender quais foram as maiores fontes de receita da sua empresa no ano, no mês anterior, nos últimos 3 meses. Exatamente. Sempre considerando o mês atual do mês que você está cadastrando no mês corrente, para os meses anteriores. Por exemplo, né, nós estamos em setembro, de julho até setembro, que ele vem até demonstrado aqui no título, né? Agosto, o mês anterior, e do ano atual. É uma listagem que ele traz essas informações para auxiliar no negócio, né? Como que as coisas estão andando, se o cenário está positivo ou caso você identifique que as despesas estão maiores, o cenário está negativo. É isso aí. Então, não só ele traz na tela inicial as maiores fontes de receita, mas também quais foram as maiores despesas do ano, né? Então, como vocês podem ver aí, é bem intuitivo. Isso mais um pouquinho, Gazeta. E aí, para finalizar, tem alguns gráficos que são interessantes para qualquer tipo de negócio também, né? Então, quando a gente fala de histórico, a gente pode enxergar, por exemplo, quais foram os meses que tivemos mais despesas durante o ano, né? Exatamente. Esses meses que tem mais despesa durante o ano são os que estão na verdade ele está aqui, está à direita. As maiores despesas que estão, ele faz um cálculo da média dos valores cadastrados em cada mês no ano que está sendo cadastrado e mostra, demarca em vermelho, né, quais são
as maiores despesas, ou no caso das menores receitas, que é o gráfico da esquerda, tá ok? Aqui tem um pop-up, né, uma janelinha que ele abre quando você vai passando o mouse com o mês que ele está sendo apresentado da coluna correspondente, né, e o valor a esse que foi cadastrado para esse mês. Legal. Tem alguns recursos também que acredito que vale a pena nós falarmos, que são essas barrinhas de expansão. Se você clicar nela, ele vai aparecer o quê? O mesmo gráfico, só que com filtros, tá ok? Então ele aparece, além das receitas abaixo da média, né? Que no caso é esse gráfico que a gente está visualizando aqui. Era só um minutinho, porque eu acho que A conexão não está ajudando, né? pode ser a conexão. Deixa eu subir aqui um pouco. Eu acho que ele ficou aqui, nós ficamos muito tempo parado, ele pode ter desconectado. Ah, é verdade. Então, vamos lá. É isso mesmo. Então, Aqui nós vamos entrar novamente na aplicação, como nós... por segurança, né, ele não fica logado. Foi aquela conta que eu te passei? Sim. Tá salva. Por segurança, se você não está usando, o sistema cai, né? Para que as pessoas não possam ter acesso a informações financeiras da sua empresa. Voltando ao mesmo ponto, esse recurso, nós estávamos nessa empresa aqui, se não me engano. Aqui tem a seleção das empresas. E aqui é o gráfico com os filtros. Ou seja, nós temos o gráfico do ano passado, 3 meses, 6 meses e ano atual. Por exemplo, vou selecionar os 3 últimos meses. Como são... Ele geralmente ele apresenta as três menores receitas as 3 receitas abaixo da média, né? Então ele está mostrando 3 porque é o número de colunas. Aqui ele já mostra as 3 menores receitas. Então, para que serve esse gráfico? Acho que é importante falar sobre isso, né, Gazeta? Então, nas empresas a gente tem que sempre ficar de olho nos indicadores, né? Então, a empresa sobrevive de receita, óbvio, e todo mês a gente se baseia no que gerou de receita para saber o que a gente vai fazer no mês seguinte. Mas olhar o histórico e saber que alguns meses nós tivemos receitas abaixo da média é importante para a gente entender o que aconteceu naquele mês e para a gente criar projeções para o ano seguinte, né? Então aqui a gente está falando do mesmo ano, mas se a gente for pegar um período maior, a gente pode pegar um comportamento e criar projeções mais corretas. Exatamente. Lembrando bem que essas informações desses gráficos e essas listagens pode ser consultado em outros pontos do sistema que nós vamos mostrar, tá? Esse local aqui do painel inicial é mais como uma consulta rápida. Ela oferece esses filtros de 3 meses, 6 meses, o ano atual, o ano anterior, mais como um facilitador. Mas tudo pode ser considerado, como o Ender falou, em um determinado período, outra faixa de anos anteriores para verificar o histórico e tomar a melhor decisão. É isso aí. Bom, então o Gazeta mostrou para a gente que a gente tem uma visão geral do ano, do mês anterior e dos últimos 3 meses. E a gente viu aí também quais informações tem logo na tela inicial do sistema. O único detalhe que faltou a gente mostrar é que dentro do sistema você pode administrar várias empresas. Então, ele tem algumas empresas fictícias aqui. Pode ser que alguém que esteja assistindo agora o vídeo seja dono de um grupo de empresas.
Então, você que é dono de um grupo de empresas, você pode separar as informações de cada uma das empresas. Exatamente. E ter uma visão individual de cada uma delas, como o Gazeta acabou de mostrar. Né? Exatamente. Então, nesse momento, a gente está vendo a empresa fictícia Mercado Menezes. Porém, com apenas um clique, a gente pode ter a mesma visão de informações da Bitcoin Bank, que é uma outra empresa fictícia. Exatamente. Essas informações referente a cada empresa cadastrada no sistema, ele oferece esse painel com essas principais informações para tomada de decisão, mas ele também oferece, que nós vamos ver no decorrer da transmissão, que é uma conciliação entre elas. Okay? Que eu acredito que deve ser a parte mais importante para ter uma visão geral de quem administra várias empresas. Sem dúvida. Além da visão aqui, que é uma visão pontual de cada empresa, nós oferecemos esse recurso de uma visualização que é a parte de conciliação. Né? Bacana. Bom, seguindo, Gazeta, dentro do nosso roteiro, se vocês quiserem interromper a gente, vocês podem ficar à vontade para deixar as perguntas aí no sistema, tá? Mas vamos lá então. Essa é a visão que todo mundo tem assim que cria a conta, né? Então você tem minha conta. Do que se trata a minha conta? Você consegue adicionar usuários para ter acesso ao sistema. Então você consegue gerenciar usuários e permissões. Exatamente. O usuário que é cadastrado, você consegue atribuir ele a permissão e o acesso a uma empresa do grupo ou várias empresas. Ele consegue ter um controle daquela empresa que ele está cadastrado ou uma ou várias, né? Então isso daí é muito importante para atribuir funções. Dependendo da situação, tem uma área financeira de uma empresa separado de outra empresa. Aquele usuário que está acessando o sistema, que está cadastrando as informações, ele vai visualizar e ter acesso somente às empresas do grupo a qual ele pertence. Legal, então isso é bem tranquilo, né? Como vocês podem ver aqui, você pode cadastrar usuários e gerenciar as permissões deles. Exatamente. Então o próximo passo aportes. Esse foi um item importante que nós não prevíamos no início, né? Exatamente. Porque, vamos falar de startup. Né? Você tem uma startup, você precisa de dinheiro, normalmente, para fazer um investimento e as coisas começarem a acontecer. Né? Então, para que você consiga ter um controle geral, o Gazeta vai mostrar depois como que funciona os relatórios, né? Como que é a visão geral do relatório. Você consegue adicionar, por exemplo, aportes financeiros. Né? Então, vamos supor que você começou a empresa agora em janeiro desse ano e você tem 3 sócios e cada um dos sócios deu 100 mil reais, a empresa começou com caixa de 300 mil reais. Então, para que o balanço financeiro fique redondo, você tem condição de colocar esse aporte de 300 mil reais no sistema para que a conta feche e todos os números batam no final do mês. Exatamente. Uma empresa, uma startup, um negócio, dificilmente ele vai começar com caixa zerado. Ele sempre precisa de um caixa para poder movimentar. E geralmente esse caixa é considerado ou no início ou no decorrer da vida da empresa é necessário uma injeção de capital, que é esse aporte. Esse aporte ele segue a mesma maneira. Né? Será que eles veem a tela? Estão vendo a tela? Tá vendo. Show. Esse aporte ele é cadastrado no mês que ele for feito. Tá, ok? Aqui tem todos os meses do ano. Informa o valor e para qual empresa, no caso, quando houver mais de uma empresa, ele está sendo cadastrado. Tá, ok? Aqui, ó, uma observação, dependendo essa ilustração que o Ender citou,
receber o aporte de vários sócios ou vários participantes, investidores, por exemplo, pode ser colocado aqui uma observação. Recebeu o aporte do investidor 1, do investidor 2, do investidor 3, e aqui o valor correspondente ao mês que ele fez esse aporte. Tudo isso é importante para quê? Na hora de visualizar os relatórios e fechar o caixa. Né? Perfeito. Bom, só para complementar, então fora o início da empresa, pode ser que a empresa passe por dificuldades também. Então como você vai justificar exatamente aquela receita que entrou? Né? Então vamos supor que você tem uma empresa de um único dono e aquela empresa fechou no negativo R$50 mil. Então para que a empresa fique equilibrada naquele mês, o dono vai colocar 60 mil, por exemplo. Então você tem condição de adicionar um aporte justificando que o dono da empresa injetou 60 mil naquele mês e o seu caixa vai ficar redondo novamente. Legal. Perfeito. Então, próximo item é o gerenciamento de empresas, Gazeta. Gerenciamento de empresas. Como nós explicamos no início, no painel, né, as informações que tem nessa conta, o que acontece? Essa conta ela foi criada e foi carregada informações de empresas exemplo. Tá, ok? Por exemplo, no caso, Good Invest, Bitcoin Bank, Mercado Merense são empresas inventadas, nós inventamos esses nomes para demonstrar como que cada parte funciona, as informações, os gráficos do painel, etc. Qual que é a mensagem que ele vem ao entrar nessa tela? Eu vou entrar novamente nessa tela para explicar essa aqui. Alerta, para cadastrar sua empresa, remova as empresas exemplo primeiro. Por que isso? Porque para não haver confusão. As informações que foram cadastradas automaticamente aqui, elas podem ser removidas, na verdade elas precisam ser removidas para você colocar as informações da sua empresa. Para não misturar a informação de uma com outra e ficar mais limpo o sistema. Essa é um facilitador para ver como que ele funciona. A partir do momento que você vai cadastrar a sua empresa, exclui as que já existem. E ele pode ser feito por aqui. Remover empresas exemplo. O que ele remove todas as empresas que foram cadastradas na hora que escolheu visualizar o exemplo e remove todas as informações referentes a ela. Bacana. Legal? Aqui é bem simples, só informar o nome da empresa, aqui tem alguma pesquisa e o aporte que nós tínhamos visto. Bacana. Eu só não vou demonstrar a remoção aqui dessas empresas, então, porque não demonstrar nada. Nós não vamos conseguir, não vamos ter informações para poder demonstrar os recursos da aplicação. Legal. Então, só mostrar o último item aqui, mas vamos deixar ele para o final, que ele na minha opinião, é a parte mais fantástica do sistema, que é permitir que você use suas atuais planilhas do Excel para alimentar o sistema, né? Então a gente introduziu aí mostrando os gráficos, que tipo de informação que você vê ao entrar no sistema, mas tem que lembrar que a gente vai precisar alimentar o sistema. Exatamente. Né? E para alimentar o sistema, nada melhor do que usar as informações que você já tem hoje na sua empresa. Exatamente. De uma forma mais simples, porque o nosso papel com a solução, o nosso objetivo é simplificar. É simplificar e deixar ele de uma forma mais intuitiva e mais objetiva em relação às outras soluções que tem por aí. Vamos deixar isso para o final? Vamos deixar para o final. Legal. Ótimo. Então, seguindo aí, o primeiro passo é adicionar categorias de receitas e despesas, né? Excelente. Nós temos um menu aqui de configurações, onde há duas colunas, receitas e despesas. Adicionar receitas, adicionar categorias das receitas, adicionar despesas e categorias das despesas. Vou fazer um exemplo aqui com receitas. Ele novamente vai dar a informação que é preciso cadastrar, é preciso
excluir as empresas exemplo, porque ele não deixa lá. Para cadastrar sua categoria, remova as empresas exemplo primeiro. Por que isso? De novo, para não ficar misturado, para evitar uma bagunça de informações. Tá? Aqui, eu não vou cadastrar uma categoria nova, mas eu vou demonstrar as categorias que já tem cadastrado. Cada uma, as categorias são específicas para cada empresa cadastrada. Ou seja, cada empresa tem suas categorias. Por que isso? Porque na hora do usuário que tiver acesso a uma determinada empresa, ele não vê as categorias da outra empresa. Ele nem vê no gerenciamento das categorias de receita, nem despesa, nem nos relatórios. Isso aí. Mas o mais importante, né, isso demonstra que o sistema ele é completamente flexível. Então, se eu tenho uma empresa de marketing, quais são as categorias que eu vou colocar? Custos com investimento no Google, custos com investimento no Bing, no Facebook, enfim, os meus custos vão ser com divulgação, por exemplo. Claro, colocar lá a categoria de custos com funcionário, enfim, todas as categorias relacionadas ao meu negócio. Mas um outro tipo de negócio que trabalha com produtos físicos, por exemplo, tem categorias completamente diferentes. Então, a empresa que monta o balanço. Então, ele vai colocar a categoria de receitas e despesas que ele gera. E ele vai poder fazer isso a qualquer momento. E as categorias que estão relacionadas com o nicho de negócio dele. Um negócio não precisa ter relação com o outro. Ele é totalmente independente um do outro. Perfeito. Então, você mostrou aí facilmente, né, Gazeta? É possível cadastrar a categoria e após cadastrar a categoria, nós temos que inserir as informações, né? Que agora é o passo de adicionar receitas e despesas. Exatamente. Né? Imaginando que a gente já cadastrou todas as categorias de receitas e despesas, agora eu vou alimentar o sistema. Excelente. A alimentação do sistema, ela precisa preciso estar atento a esses pontos. Ao ano que você está informando aquele valor, que você pode informar um histórico, por exemplo, eu quero lançar informações de 2016, eu quero lançar informações de 2015, você seleciona o ano nessas setinhas. Okay? Ele vai mudando de ano. Aqui, nessas abas, ele funciona da mesma forma que categorias de receitas ou despesa e a mesma forma que aporte. Você seleciona a empresa a qual você está incluindo a receita. E aqui é o valor. O valor R$1.000, por exemplo. Esse primeiro campo é o valor do que realmente foi gasto. No caso aqui de receita, o que realmente entrou, é o realizado. E aqui nós temos o valor do previsto, que é um recurso interessante, né? Importantíssimo no dia de hoje, para ter uma ideia de orçamento, para fazer uma previsão de como que as coisas vão ficar e ter o planejamento da empresa. Vamos supor que você é dono de uma empresa de venda de carros. Né? Então, você previa vender lá um Peugeot, por exemplo, por 20 mil, só que vendeu por 18 mil. Você pode deixar isso registrado. Exatamente. Então, entrou lá no caixa 18 mil e estava previsto 20 mil, e aí você adiciona essa receita naquele mês. E isso também serve como um termômetro para ir equilibrando. Por que o meu realizado está ficando tão diferente do que eu estou prevendo? Né? Teve algum fator externo, eu preciso melhorar a minha previsão. Assim as coisas vão ficando um pouco mais equilibradas para ter um planejamento para o futuro. Perfeito. Informa o valor. Receita prevista. O mês, aqui essa receita corresponde. E aqui é a subcategoria, que foi cadastrada para essa empresa, no caso. Adicionar receita, a receita já foi adicionada e a última que entrou, ele já mostra logo aqui embaixo, com recurso de edição ou exclusão. Simples.
É possível incluir, que no caso eu não fiz aqui uma observação referente a essa receita, mas é a critério de quem estiver operando o sistema. Então, super fácil, né, gente? Então, poxa, acabou de vender um carro, por exemplo, você vai lançar lá 10 mil reais, coloca a observação e adiciona a receita. A categoria, claro, pode ser, por exemplo, categoria Peugeot 207, né? Quem vende carros vai criar categorias relacionadas aos carros que ele tem para vender. Por exemplo. No caso de carros, de repente uma categoria como Renault. No caso da IUPTEC, a gente tem categorias do tipo criação de site, gestão de mídia social, né? Então, cada um aí entende o sistema e usa de acordo com o seu negócio, mas importante ver aí que é super simples. Coloca o valor, escolhe a categoria que foi criada antes e adiciona a receita. Legal. Aqui despesa? Também tem um auxiliador, que essa interrogação, esse sinal de interrogação, ele vai explicando como que funciona cada campo. Ou seja, aqui, ó. O que se refere a essa data, que no caso é o ano corrente, o que se refere a... Peraí. A esse campo, que é o valor do realizado, o valor do previsto, a pesquisa de subcategoria, a subcategoria, né, a observação, e ao botão de edição, exclusão e o próprio botãozinho de ajuda. Tá? É um helpzinho, uma ajuda para poder facilitar na hora de operar. Temos o manual também, né? Isso daí a gente está fazendo mais um apanhado geral para dar uma visão de como que a solução funciona. Tá? O próximo passo é mostrar como adicionar a despesa. Adicionar a despesa. Mesmo mecanismo. Foi mantido a mesma forma, onde nós temos o ano, o nome da empresa, o valor do realizado da despesa, o valor do previsto, o mês, a subcategoria para ela cadastrada e o botão de adicionar e uma observação simples. Aqui nós temos um recurso de pesquisa, onde você pesquisa o intervalo de valor que você quer filtrar, né, por realizado ou por previsto, ou a observação que você cadastrou. Você pesquisa pela observação para trazer a informação e localizar ela para alguma edição ou remoção. Tá ok? Bacana. Bom, vamos só checar o chat, Gazeta. Vamos ver se o pessoal está alguma dúvida. Olha aí, já tem uma dúvida da Kelly, falando, muito legal, se não quem tiver tudo em Excel, dá para importar para esse sistema? Dá, Kelly. E o que é mais legal, não é só importar, né? No sistema, você vai poder exportar o formato atual, incluir os dados e importar de novo. Essa é a parte mais legal e o recurso mais interessante, né, que nós temos visto como facilitador para as empresas. Porque geralmente as empresas têm as informações já no Excel, todo que é onde é composta as informações do financeiro da empresa. O que o balanço financeiro oferece? Podemos fazer uma demonstração aqui, ó. Eu acho que melhor não, porque vai demorar um pouquinho, né? Como tem bastante informação, ele pode demorar um pouco, mas esse botão de download de arquivo Excel com receitas, ele ele baixa o arquivo Excel com todas aquelas informações que nós vimos, que a aplicação foi alimentada, para voltar as informações para o sistema,
é só escolher arquivo, selecionar o arquivo Excel e enviar de volta para o sistema. Aqui, ó. Enviar arquivo Excel com as receitas. O que é importante atentar é seguir o padrão que o Excel foi gerado, que a solução gerou o Excel. Seguindo o padrão, ele vai o quê? Incluir uma categoria ou subcategoria nova e importar o valor no sistema. Perfeito. Para receita e despesa segue a mesma ideia, só tentando aqui com relação ao ano. Se eu tiver em 2016, ele vai, obviamente, importar no ano de 2016. Bacana. Então, essa era a dúvida. Muito obrigado por responder. Maravilha. Então, vamos seguir. Bom, próximo item são os relatórios. Finalmente, os relatórios. Relatórios. Essa é a parte mais legal. Depois que você fez todo o trabalho de cadastrar as categorias, colocar as receitas, as despesas, o sistema ele vai montar um balanço financeiro completo para você. Então, a partir desse momento, esquece o Excel. Exatamente. O sistema vai fazer tudo para você. Você pode alimentar ele diretamente, por exemplo, e ter acesso a todas as informações de forma organizada, muito bem organizada. Você nunca vai perder isso. Vai poder acessar através do computador na sua casa. E vai poder utilizar no dia a dia sem precisar perguntar para ninguém histórico de informações e tomar a decisão que você precisa com base naquela informação. Com base na informação, com base nesses relatórios e indicadores, né? Aqui nós temos um relatório sintético das receitas. Você consegue ver o relatório das receitas de cada empresa navegando pelas abas que corresponde a cada empresa. Vocês podem ver que o valor correspondente a cada mês ele está sendo, ele vai mudando conforme eu vou clicando nas abas, tá? E aqui ele mostra uma coluna, uma linha com as informações do previsto que foi cadastrado, tá? Do realizado e um saldo, né? Que é o quê? O realizado menos o previsto. Ou seja, no caso de receitas, se eu previ, vou pegar aqui como exemplo janeiro de 2017 para essa empresa. Eu previ que ia ter uma receita de 2.400 e eu realizei 6.000, ele vai ter um saldo positivo. É um realizado muito maior do que o previsto. Por isso que ele está sendo apresentado em azul. Eu acho que o importante sempre é a gente mostrar a importância do sistema, né? Então, poxa, que empresa que no final do ano o dono clica em relatório, clica em receita e já vê qual foi o saldo positivo dele do ano inteiro. Ele já consegue ver que com 33 mil reais, qual pedaço do bolo que ele vai distribuir para os funcionários, por exemplo. Exatamente. Sem precisar perguntar nada para ninguém. Exatamente. E se for o caso, se ele quiser entrar em mais detalhe, nós temos um relatório analítico, né? Onde no relatório analítico ele detalha cada receita, como que compôs aquela conta. Então você pode, por exemplo, saber qual foi a maior fonte de crescimento naquele ano, né? Ou quem foi que quebrou a empresa aquele ano, né? Poxa, sei lá, a venda de site gerou 50% do que estava previsto, né? Ou então, nossa, a gente arrebentou aí, a gente teve 33 mil de lucro no ano. Ok, não arrebentamos, é pouca coisa, mas porque a gente vendeu muito site, né? É um exemplo. Legal, um exemplo dessa empresa aqui. A parte de relatório das despesas segue o mesmo modelo, né? Nós temos a empresa e os valores de previsto, realizado e previsto menos realizado. Por que aqui está sendo apresentado em vermelho e negativo? Porque nesse caso nós estamos considerando despesas e o realizado foi maior que o previsto, ou seja,
eu previ uma despesa menor e acabou sendo realizado um valor maior. Então, está no negativo. Né? Aqui tem o relatório analítico com o detalhe de cada conta, como ele compôs o valor de cada conta, né? Aqui em cima esse total. E o importante, que eu acabei esquecendo de falar, mas é essa parte do consolidado. Verdade. Ele tem receitas, tem despesa também, mas o consolidado ele faz o quê? Ele faz uma verificação das informações de todas as empresas. Ele soma os valores de todas as empresas e exibe aqui, no caso de despesa, a soma das despesas de todas as empresas. Isso é fantástico, né? Volto a dizer, que dono de empresa, que dono de um grupo de empresas tem o poder de, com 2 cliques, saber o resultado geral de todas as empresas dele, sem precisar fazer reunião com todos os diretores financeiros, consolidar todas as receitas e despesas de todos os diretores. O que ele precisa fazer é só entregar um login e senha para cada uma das pessoas responsáveis pelo departamento financeiro de cada uma das empresas, e ninguém precisa ter acesso a essa informação, só ele. Ele vai chegar, sentar lá no sofá, abrir o computador, da onde ele estiver, de qualquer parte do mundo que ele estiver, né, e vai verificar qual que é a situação financeira da empresa dele. E vai, mais importante, identificar o porquê que aquela conta, qual que é a origem daquela conta, e cobrar a área ou o responsável por aquilo. Perfeito. Ou parabenizar, né? Cobrar ou parabenizar. Parabenizar. E aqui nós temos o relatório que é nosso ponto principal, né? O relatório consolidado. Esse relatório consolidado, ele traz as informações de todas as empresas, mas ele faz o cálculo, vários cálculos aqui, considerando, inclusive, aquele aporte que nós explicamos. Tá? Ele faz o cálculo considerando o acumulado dos anos anteriores. Esse é o relatório que... Isso é muito legal. Então, a gente está encerrando o ano. A gente pode encerrar o ano com uma despesa de R$55 mil. Quando começar o próximo ano, o acumulado ele vai estar considerando todas as receitas e despesas do ano anterior. Exatamente. Então, é o histórico. O caixa que você tem hoje, ele vai bater exatamente com o que está no sistema. Então, o controle que você tem um trabalhão para fazer junto com o seu departamento financeiro, ele vai estar muito facilitado com essa visão que o balanço financeiro entrega para a gente. Exatamente. E esse é o ponto principal, porque pelo nosso contato, pela nossa vivência em empresas, nós percebemos que não são informações tão simples, os sistemas não são tão simples, é necessário um tempo maior para poder ficar abastecendo e trazendo essas informações. O Ender mesmo já trabalhou muito com montando essas informações no Excel, gerando gráficos. Essa é a realidade do dia a dia de todo mundo, provavelmente. Né? Todo mundo precisa apresentar resultado no final do mês, entender para onde o dinheiro foi, o que foi que fez a empresa voltar a equilibrar, por que a gente conseguiu lucrar. Então, para tudo isso a gente tem que fazer conta, né? E o balanço financeiro ele é perfeito para a gente não precisar mais ficar sentado horas na frente do computador, no Excel, não só identificando, como tendo que montar gráficos e relatórios para provar para todo mundo. Né? Ele faz isso para a gente. E o foco é no negócio e no planejamento estratégico. Perfeito. Ele está aí justamente para ajudar no planejamento estratégico da empresa. Perfeito. Bom, vamos falar dos gráficos agora? Os gráficos. Aqui nos gráficos é o mesmo modelo, o mesmo mecanismo de seleção das empresas,
pelas abas, tá? Vou pegar essa primeira empresa aqui. Ele traz o que? O mês e o mês do ano corrente e exibe uma porcentagem dentro do gráfico, que é o gráfico de pizza das receitas. E aqui à direita eu tenho uma seleção de filtros com facilitadores de período. Eu tenho o mês passado, 3 últimos meses, 6 últimos meses. E caso eu queira um período diferente dos que estão sendo sugeridos, eu uso esse seletor aqui de período de datas. Ok? Aí eu posso verificar histórico. Esse é um recurso muito interessante e prático para identificar de uma forma visual. Perfeito. Cada um desses gráficos foram feitos baseados na necessidade do dia a dia. Então, quando a gente está precisando gerar todo mundo que trabalha com isso sabe, precisa fazer um gráfico de receitas por categoria. Nada melhor que um gráfico de pizza. Então, nesse exemplo tem 2 receitas, mas poderiam ter 10 receitas e uma delas fazer parte de 70% da receita gerada e as outras 9 quebrar os outros 30% que estão faltando. Né? Então, a gente está com o exemplo de 2 receitas, mas poderia ser um gráfico de pizza de várias categorias de receitas. Exatamente, aqui no caso são 2 categorias, por exemplo, despesa, acho que despesa tem mais, Wender, vamos ver. Olha lá, ó. Que legal. Que legal. Deixa eu ouvir, né? E André? E aí? Tudo bom? Qual que é o presidente maluco? Aqui nós temos os gráficos das 5 maiores, né? 5 maiores, que é aquele mesmo gráfico do painel inicial, só que eu tenho mais recursos, onde eu seleciono o período, eu tenho os filtros que permanecem esses recursos para todos os tipos de gráfico, que são facilitadores, né? Mas aqui nós temos os mais interessantes tipos de gráficos necessários para o dia a dia. Né? Exato. Então, quando a gente fala de 5 maiores, esse é o melhor formato para você chegar aos 5 maiores. Né? Então, tem um ranking. Com as colunas. Se a gente for falar de gráficos mês a mês, vamos ver lá, Gazeta. Mês a mês. Então, olha que legal. Tem que pegar mais de um mês aqui. A gente está pegando mês. Vou pegar 6 meses. 6 meses. Olha aí, que legal. Então, ele traz as colunas quebrando. Nesse caso, a gente está vendo receita, despesa, o que a gente está enxergando aí? Despesas mês a mês. Quebrando as despesas do mês. Por categoria. Olha as categorias aqui. Muito bom. Cada uma com uma cor. E ele exibe aqui a legenda. Eu posso, de repente, desmarcar. Ele refaz desconsiderando aquela categoria. Muito bom. Ok? Previsto versus realizado, né? É uma visualização para... Lembra daquele equilíbrio da balança? Como que está saindo o meu planejamento? Aí. Aqui no caso, o previsto de despesa foi lançado o valor único. Então, por isso que ele está mostrando essa coluna laranja reta. Temos o gráfico de despesa acima da média, que é aquele mesmo gráfico do painel inicial, e um gráfico comparativo, onde eu seleciono o ano, qual é a categoria ou subcategoria, e peço para ser gerado, para ele ser gerado, e ele me compara aquela categoria que eu selecionei, os anos que eu selecionei. Ok? Entre 2 anos. Por exemplo, deixa eu ver quais foram os meus custos com sei lá, entrega em 2016 versus o meu custo com entrega em 2017. 2 cliques você tem a informação na mão. Exatamente. Outro gráfico aqui também que é interessantíssimo é esse do planejamento. As receitas versus as despesas, que nada mais importante, né, Wender? Verdade. Vamos ver do ano atual. Perfeito. Como que foram... Eu vou selecionar um período menor, os 6 últimos meses, para nós vermos uma... Aqui nós temos a receita, o previsto de receita, a despesa, o previsto de despesa, e suponhamos que eu não quero visualizar no gráfico, por enquanto,
os previstos. Eu venho, desmarco na legenda, ele me mostra. Nessa situação aqui da empresa Good Invest selecionada, ela está com uma situação positiva, né, Wendel? A receita foi muito maior que a muito despesa. superior à despesa. É onde todo mundo quer estar, né? Bom, a gente tem 5 minutos só, então eu acho que a gente conseguiu fazer um overview aí do sistema, né, Gazeta? Isso. O que é importante a gente falar agora, o sistema está disponível no endereço balançofinanceiro.com, tá? Vou sair aqui. Para quem não fez o cadastro ainda, faça o cadastro. Se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para ajudar. A gente vai marcar um novo webinar. Vamos mandar o link do material auxiliando para download por e-mail. E vamos disponibilizar o vídeo também para todo mundo assistir e compartilhar com outros amigos empreendedores. Exatamente. 30 dias, ressaltando, né, que tem 30 dias de experimento, pode experimentar, testar, usar as empresas fictícias para identificar como que o sistema funciona. Caso tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco, nós estamos para auxiliar. Caso tenha alguma dificuldade ou queira saber mais detalhes da parte do Excel, né, da integração com o Excel, nos acione, nós estamos aqui para ajudar no que for necessário. É isso aí, foi muito legal esse primeiro webinar. A gente vai aprender com os próximos aí. Eu acho que a gente conseguiu fazer um passo a passo legal. Gazeta, obrigado por ter vindo aqui. Espero que a gente faça muitas vezes para falar de novidades do sistema também, né? Com base aí na navegação de todo mundo, a gente vai poder aos poucos ir criando novas funcionalidades para auxiliar o mercado como um todo. Então é isso, entrem lá no site balançofinanceiro.com, realizem um cadastro, vocês têm 30 dias grátis para testar. Exatamente. E o custo é ridículo, tá? Perto do que vocês vão ter na mão, praticamente praticamente o custo não existe. Exatamente, porque o benefício, o foco nosso é auxiliar o negócio, auxiliar as empresas a ter um melhor resultado. Nós estamos aqui com essa missão em auxiliar as empresas a ter um controle melhor e atingir um resultado melhor. Esquecer superar esse problema financeiro, esse problema, essa fase que o Brasil está passando, né? Nossa missão aqui é nos ajudar a ir para frente, e o que precisar nós estamos aqui à disposição. Isso aí, obrigado pessoal, até a próxima. Até a próxima.